Olá, pessoal! Vamos fazer uma revisão sobre o balanceamento e interpretação das transformações químicas, com base no conteúdo no qual está relacionado sobre formação e quebra de ligações, no qual é o roteiro de atividades dessa semana, de 17 a 21 de agosto. Esse conteúdo vocês já viram no primeiro ano do ensino médio. E ele se faz presente em várias circunstâncias de conteúdos, no qual é importante compreender o balanceamento de equações, reações químicas. Então, tomamos como, por exemplo, a reação entre o gás hidrogênio mais gás oxigênio produzindo água. Essa reação, ou essa equação, já está estequiometricamente balanceada, ou seja, ela já está correta. Então, aqui eu tenho os meus reagentes e os produtos. Reagentes, então, eu tenho aqui duas moléculas de gás hidrogênio, ou em termos de átomos, 4, porque eu multiplico 2, que é o meu coeficiente, que é o coeficiente estequiométrico, o número da frente. Então, 2 vezes 2, 4. 4H para 4 hidrogênios aqui também no produtos. Então, lembram-se que a quantidade deve ser preservada entre a quantidade que eu tenho dos meus reagentes deve ser igual à quantidade que eu tenho nos meus produtos, de acordo com a lei da conservação da massa, ou a lei de Lavoisier. Então, oxigênio eu tenho 2. Aqui, lembrando que o G minúsculo, né, o Gzinho, entre aspas, refere-se ao estado físico, no qual as substâncias elas podem ser, então, sólida, líquida, gasosa ou aquoso, de acordo com a simbologia aqui representada. Então, tenho 2 oxigênios aqui, eu tenho 2 oxigênios aqui no meu produto. Então, essa equação ela está balanceada, está correta. Vamos dar uma treinada com esses dois exemplos, dessas duas reações. A primeira é a reação entre o metano, ou gás metano, mais o oxigênio, produzindo gás carbônico e água. Então, é a reação de combustão do gás metano. Tomamos como ponto de partida o carbono, no qual eu tenho um carbono aqui no meu reagente e um carbono aqui no produto. Então, está certo, já está balanceado. Tenho 4 átomos de hidrogênio aqui e tenho 2 aqui. O que eu posso fazer? Então, eu coloco o meu número 2 aqui na frente, o coeficiente 2, para que fique corretamente. Então, 2 vezes 2, 4. E com uma etapa 3, é que eu já acabei deixando escrita só já como a etapa 2, a etapa de observação do oxigênio, no qual eu tenho 2 aqui e eu tenho 2 com 2, que é o daqui. Vamos olhar aqui. Então, 2 com 2, 4. 4 oxigênios aqui no produto. E se eu colocar o 2 aqui, vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 oxigênios aqui no reagente também. Então, opa, está balanceada corretamente essa reação. Nesse próximo exemplo, no exemplo 2, temos a reação do trióxido de dialumínio mais ácido clorídrico, HCl, produzindo tricloreto de alumínio mais água, H2O. Vamos começar o balanceamento pelo alumínio, daqui do início da reação. Então, tenho 2 átomos de alumínio e aqui eu tenho um só. Se eu colocar o coeficiente 2, já vai ficar corretamente. 2 aqui com 2 aqui. Vamos observar agora, ainda nessa minha substância, que é o AlCl3 do produto, que ficou então com, olha, 2 vezes 3, 6 átomos de cloro. Então eu posso vir colocar o 6 aqui, onde o cloro aparece, que é somente aqui, no meu reagente. Então, na etapa 3, é isso que fizemos. Então, 6 cloro e 6 cloro aqui no produto, o reagente e o produto. E como a última etapa da observação, eu olho que fiquei com 6 hidrogênios e aqui eu tenho 2.
mas se eu colocar 3, vai ficar com 6 hidrogênios aqui no produto e 6 hidrogênios que eu já tinha aqui no meu reagente. Essa divisão por etapas é apenas um modo didático de separar até que se forme a reação global, balanceada, ou seja, aqui eu posso pensar pelo método de dedução. Então eu já posso escrever apenas uma linha o balanceamento já correto. Não preciso ficar escrevendo em várias as etapas. A etapa 1 aqui, por exemplo, já posso pular na etapa 4, sendo já a reação transformada, balanceada, ou seja, corretamente. Apenas para compreender mais didaticamente o processo por cada elemento ou substância de uma determinada reação. Então vamos olhar agora essa seguinte tabela, onde temos a síntese da amônia com N2, gás nitrogênio mais gás hidrogênio reagindo para produzir a amônia. A eletrólise da água, que consiste tendo a água e a quebra entre gás hidrogênio mais gás oxigênio sendo produzidos. E a queima do metano é o que nós já fizemos anteriormente. Então essa vai ficar fácil. Então como que fica? Balanceando corretamente essas transformações químicas. Na síntese da amônia eu tenho 2 átomos de nitrogênio aqui, e se eu colocar o 2 aqui no produto, já fica corretamente. Ó. Então, quando não tem nada escrito aqui, eu posso deixar escrito como número coeficiente ou número 1, o que não torna-se necessário, não precisa. Então, ficou 2, ó, 1 vezes 2, né? 2 nitrogênios com 2 nitrogênios. Se eu olhar já aqui, estando aqui no produto, a minha observação, eu tenho 6 átomos de hidrogênio, ó, 2 vezes 3, 6Hs. Então, se eu colocar aqui, que número que resulta em 6? Se eu já tenho 2, é o 2 vezes 3, que dá 6 isso daqui. Em termos de moléculas, é 3H2. Em termos de átomos, eu tenho 6 hidrogênios, pela multiplicação de 3 vezes 2. Na eletrólise da água, que consiste na quebra, né, da molécula de água, produzindo gás hidrogênio e oxigênio, eu tenho aqui 2 hidrogênios, 2 hidrogênios, tá certo. Só que aqui eu tenho 1 oxigênio e aqui eu tenho 2. Se eu pensar que qual é o meu número que eu devo mexer, mantendo aqui como valor de 2 oxigênios. Se aqui eu colocar o número 2, então eu vou ficar com 4 hidrogênios. Aqui eu coloco o meu 2 para que fique 4 hidrogênios também. Oxigênio agora aqui ficou com 2. Então eu coloco 1 aqui, ou seja, não altero, né, porque já vale em termos de molécula 1 aqui, que aí fica com 2, né? Já fica 1 vezes 2 é o 2, ou seja, tenho 2 oxigênios aqui, com 2 oxigênios aqui, onde eu estou apontando. Da queima do metano é o que nós já verificamos anteriormente. Vamos resolver alguns exercícios utilizando a linguagem simbólica para compreender melhor o processo de balanceamento das equações. No primeiro diz o seguinte: represente por meio de equações químicas balanceadas cada uma das transformações químicas que envolvem a produção de cobre, A e B, as letras A e B. A calcopirita, CuFs2, reage com oxigênio, O2, e produz sulfeto de cobre 1, Cu2S, óxido de ferro 3, Fe2O3 e gás dióxido de enxofre, SO2. E na B diz o seguinte: o sulfeto de cobre 1, Cu2S, é aquecido na presença de oxigênio, O2, formando o gás dióxido de enxofre, SO2, e cobre metálico, Cu. Vamos observar, a partir das respostas, o processo de construção dessas transformações, dessas reações químicas que envolvem a produção de cobre. Então, temos a calcopirita, de fórmula CuFs2, mais reagindo com gás oxigênio
e produz, então, como os meus produtos. Sulfeto de cobre 1, CO2S, no estado sólido, mais óxido de ferro 3, Fe2O3, que é sólido também, mais o gás dióxido de enxofre, SO2. Tomemos como ponto de partida o cobre. Observe que aqui eu tenho um átomo no reagente e aqui eu tenho 2. Então, por isso, colocando o 2 aqui, eu ficaria com 2 cobre, que é o que eu coloquei aqui. Mas observe que aqui de enxofre eu já tinha 2 átomos de enxofre. O enxofre aparece aqui e aqui. Então, ocorreria o quê? Se eu colocar o 2 aqui, eu vou ficar com 4 átomos de enxofre e 2 aqui. E mais um aqui, ficaria com 3. E se eu colocar o 2 aqui, por isso é um processo, um método de tentativa e erro. Eu vou testando realmente para acertar a equação, né? Balancear é isso. Então aqui se eu colocar, eu pegando aqui novamente, então tinha 2 cobre aqui, vim coloquei aqui 2 cobre. Opa! Aí eu observei a quantidade daqui, ficou certo. Por enquanto, para o cobre, tinha ficado aqui com 2 e 2 aqui. Mas o enxofre eu já fiquei com 4. 4 átomos de enxofre aqui no reagente e aqui o enxofre aparece aqui e aqui. Se eu vir e colocar o 2 aqui, eu vou ficar com 2 e aqui com 1. Só que aí eu ficaria com 4 átomos de cobre, ou seja, 2 vezes 2, 4. Então foi o que eu coloquei nessa outra etapa. Então 4 cobre para 4 cobre. 8 átomos de enxofre, né? 4 vezes 2, 8S. E aqui eu tenho 2. E se eu não for mexer mais, aqui eu vou ter que completar com 6. Para que resulte em 8 átomos de enxofre aqui no meu produto também. Então aqui 8, né? Aqui eu tenho 2, com 6 dá 8, 2 mais 6. Então colocando aqui, aí eu observo a quantidade do oxigênio gerado. Aqui eu fiquei com 6 vezes 2, 12 átomos de oxigênio. Com mais 6 aqui, né? 2 vezes 3, 6. 12 mais 6 dá 18. Que número que eu consigo aqui no reagente deixar com um valor de 18? 2 vezes quanto dá 18? Então, 2 vezes 9, né? Ou melhor, 9 vezes 2 também dá 18 átomos. Então, essa é a minha reação balanceada. 4 CuFeS2 mais 9O2 reagindo para produzir 2CO2S mais 2Fe2O3 mais 6SO2. Tomemos como o outro exemplo a letra B agora. O sulfeto de cobre 1, CO2S, é aquecido na presença de gás oxigênio O2, produzindo o cobre metálico, né, o Cu líquido, mais dióxido de enxofre, que é em gás, SO2. Essa é bem simples de balancear, ela já está praticamente balanceada. Aqui eu tenho 2 átomos de cobre e aqui eu devo vir colocar 2, que é a etapa aqui, a etapa de observação da reação. Então, 2 cobre aqui no reagente para 2 cobre aqui no produto. Tenho de enxofre um S aqui e um S aqui, então está certo.
tenho 2 oxigênios aqui e 2 oxigênios aqui. Então, apenas tive que colocar o meu coeficiente 2 para o cobre. E a equação já fica correta, já fica certa. Nesse outro exercício, diz para indica a equação abaixo que não está balanceado de forma correta. Vejamos. Eu tenho na letra A 1KClO4 reagindo para produzir 1KCl mais 2O2. Potássio, eu tenho um átomo aqui no reagente para um átomo aqui no produto. Um átomo de cloro aqui no reagente para um átomo de cloro aqui no produto. 4 átomos de oxigênio aqui no reagente para 2 vezes 2, 4 átomos de oxigênio aqui no produto. Então, essa reação está balanceada de forma correta. Vejamos a B. Tenho 12, a reação é o seguinte, C12H22O11 produzindo 12C, 12 carbonos, mais 11H2O. Então, tenho 12 átomos de carbono aqui da molécula de C12H22O11. 12 carbono aqui para 12 carbono aqui. 22 hidrogênios para 11 vezes 2, 22 hidrogênios aqui também no produto. 11 oxigênios para 11 oxigênios. Aqui, ó, 11 oxigênios. Seria 11 vezes 1, né? Aqui o numerinho de baixo, 1, que dá 11 oxigênios. E a letra C? Tenho 2C2H4O mais 5O2 produzindo 4CO2 mais 3H2O. Vejamos. 4 carbonos para 4 carbonos. 8 hidrogênios para 6 hidrogênios. Aqui já está errado, já não está balanceada corretamente. Vamos só verificar o final. 2 oxigênios aqui com 10 oxigênios. 12 é o todo, né? 2 com 10, 12. Aqui eu tenho 4 vezes 2, 8 oxigênios aqui com 11 oxigênios aqui. Então, essa reação, é a letra C, é a que está errada. Não está balanceada de forma correta. A forma correta seria 2C2H4O mais 5O2 produzindo 4CO2 mais 4H2O. Porque aí fica correto, né? Só verificando aqui. 4 carbono, 4 carbono. 8 hidrogênios para 8 hidrogênios. 2 oxigênios aqui com mais 10, né? 12. Então aqui eu tenho 4 com 8 dá 12. 4 vezes 2, 8. Mais 4 dá 12. E nesse terceiro exercício aqui, o óxido de alumínio, Al2O3, é utilizado como antiácido. A reação que ocorre no estômago é Al2O3 mais HCl reagindo para produzir AlCl3 mais H2O. E pede para indicar os valores de X, Y, Z e W. Vejamos. X, Y, Z e W. Quais são esses valores? Verificamos. Alumínio aqui eu tenho 2. Então aqui obrigatoriamente eu devo ter 2. Então meu Z é igual a 2. Então aqui ficaria como 1, para que não altere a quantidade de alumínio. O X deve obrigatoriamente valer 1, porque se eu mexo com ele aqui, se aqui o alumínio já sei que tem 2 e aqui o Z eu permaneço como 2, eu não posso mexer aqui no X. Então ele só pode ser 1, né? 1 vezes 2 dá o 2 de alumínio. Então o X é igual a 1 e o Z é igual a 2. O Y aqui eu tenho a quantidade de hidrogênio aqui 1 e aqui eu tenho 2. O cloro, vamos observar aqui no produto, ó,
onde aparece o cloro aqui do reagente, no HCl, aqui ele aparece no AlCl3, no tricloreto de alumínio. Aqui tenho 3 átomos de cloro, se eu colocar aqui no Y, 3, perdão, aqui eu tenho 6 átomos de cloro, né? Aqui o Z vale igual a 2, então é 6, né? 2 vezes 3, 6, 6 átomos de cloro, 6Cl. Então aqui só pode ser o Y igual a 6, 6 cloros. Então hidrogênio, tenho 6 hidrogênios aqui, se aqui eu tenho 2, o W deve obrigatoriamente valer igual a 3. W é igual a 3. Então essas são as regras de balanceamento.